Conta um Conto apresenta de Graciliano Ramos, Histórias de Alexandre. Narração Marcelo Fávaro. Apresentação de Alexandre e Cesária. No meio do sertão do Nordeste vivia antigamente um homem cheio de conversas. Meio caçador, meio vaqueiro, alto, magro, já velho, chamado Alexandre. Tinha um olhar torto e falava cuspindo a gente, espumando como um sapo cururu. Mas isto não impedia que os moradores da redondeza, até pessoas de consideração, fossem ouvir suas histórias fanhosas que ele contava. Tinha uma casa pequena, meia dúzia de vacas no curral, um chiqueiro de cabras e roça de milho na vazante do rio. Além disso, possuía uma espingarda e a mulher. A espingarda Lazarina, a melhor espingarda do mundo, não mentia a fogo e alcançava longe. Alcançava tanto quanto a vista do dono. A mulher, Cesária, fazia renda e adivinhava os pensamentos do marido. Em domingos e dias santos, a casa se enchia de visitas, e Alexandre, sentado no banco do alpendre, fumando um cigarro de palha muito grande, discorria sobre acontecimentos da mocidade. Às vezes se enganchava e apelava para a memória de Cesária. Cesária tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Sabia de cor todas as aventuras do marido. A do bode que se transformava em cavalo, a da guariba, mãe de família, a da cachorra morta por um caititu acuado. Pobrezinha, a melhor cachorra de caça que já houve. E aquele negócio de onça pintada que numa noite ficara mansa como bicho de casa. Era medonho. Alexandre tinha realizado ações notáveis e falava bonito, mas guardava muitas coisas no espírito e sucedia misturá-las. Cesária escutava e aprovava, balançando a cabeça, curvada sobre a almofada, trocando os bilros, pregando alfinetes nos papelões da renda. E quando o homem se calava ou algum ouvinte fazia perguntas inconvenientes, levantava os olhos miúdos por cima dos óculos e completava a narração. Esse casal admirável não brigava, não discutia. Alexandre estava sempre de acordo com Cesária. Cesária estava sempre de acordo com Alexandre. O que um dizia, o outro achava certo. E assim, tudo se combinando, descobriam casos interessantes que se enfeitavam e pareciam tão verdadeiros como a espingarda Lazarina, o curral, o chiqueiro das cabras e a casa onde eles moravam. Alexandre, como já vimos, tinha um olho torto. Enquanto ele falava, cuspindo a gente, o olho certo espiava as pessoas. Mas o torto? O olho torto ficava longe, parado, procurando outras pessoas para escutar as histórias que ele contava. A princípio, esse olho torto lhe causava muito desgosto e não gostava que falassem nele. Mas com o tempo se acostumou e descobriu que enxergava melhor por ele que pelo outro, que era o direito. Consultou a mulher. Não é, Cesária? Cesária achou que era assim mesmo. Alexandre via até demais por aquele olho. Não se lembrava do veado que estava no monte? Pois é. Um homem de olhos comuns não teria percebido o veado com aquela distância. Alexandre ficou satisfeito e começou a referir-se ao olho enviesado com orgulho. O defeito desapareceu e a história do espinho foi nascendo, como tinham nascido todas as histórias dele, com a colaboração de Cesária. São essas histórias que vamos contar aqui, aproveitando a linguagem de Alexandre e os apartes de Cesária. Dia 10 de julho de 1938. Primeiro conto. A primeira aventura de Alexandre. Naquela noite de lua cheia estavam acocorados os vizinhos na sala pequena de Alexandre. Seu Libório, contador de emboladas, o cego preto Firmino e mestre Gaudêncio curandeiro.
que rezava contra as mordeduras de cobras, das dores benzedeiras de quebranto, e a filhada do casal agachava-se na esteira cochichando com Cesária. Eu vou contar para os senhores, principiou Alexandre amarrando o cigarro de palha. Os amigos abriram os ouvidos e das dores interrompeu o cochicho. Conta, meu padrinho. Alexandre acendeu o cigarro ao candeeiro de folha, escanchou-se na rede e perguntou: os senhores já sabem por que é que eu tenho o olho torto? Mestre Gaudêncio respondeu que não sabia e acomodou-se num cepo que servia de cadeira. Pois eu digo, continuou Alexandre, mas talvez nem possa escorrer tudo hoje, porque essa história nasce de outra e é preciso encaixar as coisas direito. Querem ouvir? Se não querem, sejam francos. Eu não gosto de cacetear ninguém. Seu Libório, o cantador, e o cego preto Firmino juravam que estavam atentos. E Alexandre abriu a torneira. Meu pai, homem de boa família, possuía fortuna grossa, como não ignoram. A nossa fazenda ia de ribeira a ribeira. O gado não tinha conta e dinheiro lá em casa era cama de gato. Não era, Cesária? Era, Alexandre, concordou Cesária. Quando os escravos se forraram, foi um desmantelo. Mas ainda sobraram alguns baús com moedas de ouro. Sumiu-se tudo. Suspirou e apontou desgostosa a mala de couro cru onde seu Libório se sentava. Hoje é isso. Você se lembra do nosso casamento, Alexandre? Sem dúvida, gritou o marido. Uma festa que durou para mais de 7 dias. Agora não se faz festa como aquela. Mas o casamento foi depois. É bom não atrapalhar. Está certo, resmungou o mestre Gaudêncio curandeiro. É bom não atrapalhar. Então escutem, prosseguiu Alexandre. Um domingo eu estava no copiar, esgaravatando as unhas com a faca de ponta, quando meu pai chegou e disse: Xandu, você nos seus passeios não achou roteiro de égua pampa? E eu respondi: não achei não, senhor. Pois dê umas voltas por aí, tornou meu pai. Veja se encontra a égua. Senhor, sim. Peguei o cabresto e saí de casa antes do almoço. Andei, virei, mexi, procurando os rastros nos caminhos e nas veredas. A égua pampa era um animal que não tinha aguentado ferro no quarto, nem cela no lombo. Devia estar braba, metida nas brenhas, com medo de gente. Difícil topar na caatinga com um bicho assim. E, entretido, eu esqueci o almoço e à tardinha descansei no bebedouro, vendo o gado enterrar os pés na lama. Apareceram bois, cavalos e miunça. Mas da égua pampa? Nem sinal. Anoiteceu, um pedaço de lua branqueou os chique-chiques e os mandacarus, e eu me estirei na ribanceira do rio, de papo pro ar, olhando pro céu. Fui me amadornando devagarinho, peguei no sono, com o pensamento em Cesária. Eu não sei quanto tempo dormi, sonhando com Cesária. Eu sei que eu acordei numa escuridão medonha. Nem pedaço de lua, nem estrelas. Só se via o carreiro de Santiago. E tudo calado. Tão calado que se ouvia perfeitamente uma formiga mexendo nos garranchos e uma folha cair no chão. Baguraus doidos faziam às vezes um barulho grande, e os olhos deles brilhavam como brasas. Vinha de novo a escuridão, os talos secos buliam, as folhinhas das catingueiras voavam. Tive desejo de voltar para casa, mas o corpo morrinhento não me ajudou. E aí eu continuei deitado de barriga para cima, espiando o carreiro de Santiago e prestando atenção ao trabalho das formigas. E de repente, conheci que bebiam água ali perto. Virei-me, estirei o pescoço e avistei lá embaixo 2 vultos malhados, um grande e um pequeno, junto da cerca do bebedouro. O princípio não pude vê-los direito, mas firmando a vista, eu consegui distingui-los por causa das malhas brancas. Vão ver que é a égua pampa, foi o que eu disse. Não é senão ela? Deu cria no mato e só vem ao bebedouro de noite. E muito ruim o animal aparecer àquela hora.
Se fosse de dia e eu estivesse com uma corda, eu podia laçá-lo num instante, mas desprevenido, no escuro, levantei-me azuretado com o cabresto na mão, procurando meio de sair daquela dificuldade. A égua ia escapar na certa. Foi aí que me veio a ideia que me chegou. E que foi que o senhor fez? Perguntou a das Dores curiosa. Alexandre chupou um cigarro, o olho torto arregalado, fixo na parede, voltou para das Dores, o olho bom, e explicou-se. Eu fiz tensão de sartar no lombo do bicho e largar-me com ele na caatinga. Era o jeito. Se não saltasse, adeus a égua pampa. E que história eu ia contar pro meu pai? Hein? Que história eu ia contar pro meu pai, das Dores? A benzedeira de quebranto não deu palpite, e Alexandre mentalmente pulou nas costas do animal. E foi o que eu fiz. Ainda bem não tinha resolvido e já estava encanchado. Um desespero. Seu Libório, carreira como aquela só se vendam. Nunca houve outra igual. O vento zumbia nas minhas orelhas, zumbia como corda de viola. E eu então? Eu então pensava na tropelia desembestada. Cria miúda, naturalmente ficou atrás e se perde, que não pode acompanhar a mãe. Mas essa amanhã tá ferrada e arreada. Passei o cabresto no focinho da bicha e os calcanhares presos nos vazios. Deitei-me, grudei-me com ela, mas antes levei muita pancada de galho e muito arranhão de espinho rasga-beiço. Fui cair numa toceira cheia de espeto. Um deles estourou minha cara tudo e eu nem senti a ferida. Num aperto tão grande não ia ocupar-me com semelhança ninharia. Botei-me para fora dali a custo, bem maltratado mesmo. Não sabia a natureza do estrago, mas pareceu-me que devia estar com a roupa em tiras e o rosto lanhado. Foi o que me pareceu. Escapulindo-se do espinheiro, a diaba ganhou de novo a caatinga, saltando bancos de macambira e derrubando paus como se tivesse azougue nas veias. Fazia um barulhão com as ventas e eu estava espantado porque nunca tinha ouvido égua soprar daquele jeito. Afinal, consegui subjugá-la. Quebrei-lhe as forças e, com puxavantes de cabresto, murros na cabeça e pancada nos queixos, eu acabei levando ela para a estrada. Aí ela compreendeu que não valia a pena teimar e entregou os pontos. Acredita vós, missês, que era um vivente de bom coração? Pois era. Com tão pouco ensino deu para esquipar. E eu, notando que a infeliz estava disposta a aprender, puxei por ela, que acabou numa pisada baixa e num galopezinho macio em cima da mão. E saiba os amigos que eu nunca me desoriento. Depois de termos comido um bando de léguas naquele pretume de meter o dedo no olho, andando para aqui e para colar no rolo do inferno, percebi que estávamos perto do bebedouro. Sim, senhores, zoada tão grande, com um despotismo de quem quer derrubar o mundo, e agora a pobre se arrastava quase no lugar de saída, num chouto cansado. Tomei o caminho de casa. O céu se desenferrujou, o sol estava com vontade de aparecer, um galo cantou, houve os ramos um rebuliço de penas. Quando entrei no pátio da fazenda, meu pai e os negros iam começando o ofício de Nossa Senhora. Apiei-me, fui pro curral, amarrei o animal no morão, cheguei em minha casa, sentei-me no cupiá. A reza acabou lá dentro e eu ouvi a fala do meu pai. Vocês por aí não viram o Xandu? Eu tô aqui, Inhocim, respondi cá de fora, né? Homem, você me dá cabelos brancos? Disse meu pai abrindo a porta. Desde ontem sumido? Ah, vós você não me mandou procurar a égua pampa? Mandei, tornou o velho, mas não mandei que você dormisse no mato, criatura dos meus pecados. E achou o roteiro dela? Ó, o roteiro eu não achei, mas vim montado no bicho. Talvez seja a égua pampa porque tem malhas. Eu não sei, senhor, só vendo. O que eu sei é que é bom de verdade. Com umas voltas que deu, ficou pisando baixo, meio a galope, e parece que deu cria. Estava com outro pequeno. Aí a barra apareceu, o dia clareou. Meu pai, minha mãe, os escravos e meu irmão mais novo, que depois vestiu a fada e chegou a tenente de polícia, foram ver a égua pampa. Foram, mas não entraram no curral.
Ficaram na porteira, olhando uns para os outros, lesos, de boca aberta. E eu também me admirei, pois não. Alexandre levantou-se, deu uns passos e esfregou as mãos. Parou em frente do mestre Gaudêncio, falando alto, gesticulando. Eu tive medo. Vi que tinha feito uma doidice. Vós me seis adivinha o que estava amarrado no morão? Adivinha? Uma onça pintada, enorme, da altura de um cavalo. Foi por causa das pintas brancas que eu no escuro tomei aquela desgraçada por égua pampa. Muito bem, então como é que é? Ele achou que era uma égua e estava montado numa onça do tamanho de um cavalo. Esses costumes do interior, né, de contar histórias, as pessoas sempre aumentam um ponto, né? E é justamente do que se trata, né? Isso é um conto já antigo, tem quase 100 anos e traz pra gente essa coisa interiorana do nosso país que a gente vive, a nossa cultura tão rica, tão variada, né? Eu não consegui encontrar o sotaque certo pra narrar porque eu não consigo imitar o nordestino sem parecer caricato, né? Então eu dei a minha viés meio caipira mesmo, mas eu não é a intenção diminuir a riqueza nordestina sertaneja, né? Já que sertanejo é um forte. A Rede Globo fez em 2013 uma série em homenagem a Graciliano Ramos e colocou o Ney Latorraca para narrar o Alexandre e Outros Heróis, que é uma homenagem aí às obras do escritor alagoano. Saiu já faz tempo, já tem uns 8 anos que saiu esse especial da Globo em homenagem às histórias de Alexandre. E eu confesso que eu gosto muito do Graciliano, eu sou muito fã do Vidas Secas e toda oportunidade que eu tenho eu levo essa obra para a sala de aula para a gente discutir, fazer uma aproximação dela, né? Já que os alunos posteriormente vão com mais calma adentrar nesse universo que é tão maravilhoso. E esse canal trata de literatura. Então tem alguns ouvintes que ficam chateados quando eu trago literatura brasileira, porque eles querem tanto a literatura Pulp Fiction e pedem, traz mais Lovecraft. Pô, mas eu narrei essa semana Lovecraft. Ah, mas eu quero mais. Com o Conan também. Pô, traz mais Conan, professor. Calma, a gente vai aos poucos. Tem que abrir todas as janelas, né? Não dá para ficar só num gênero apenas. Lembrando que são vários os públicos que consomem o canal e um deles são os professores que usam os nossos áudios para fazer essa aproximação com os alunos no tempo da pandemia. Então, esse canal é muito ouvido por alunos que estão em suas casas e precisam de uma explicação maior das obras e por pessoas com deficiências visuais. Então, quando você ajuda o canal no Apoia-se, no Pix, no PicPay, você vai estar dando a oportunidade de eu gravar mais áudios para quem não pode ler. Então, é importante também que os ouvintes saibam respeitar a variedade de gêneros que eu vou trazer aqui dentro do conto. Então vai ter semanas que eu vou sim trazer Conan, Lovecraft, Robert E. Howard, e terá semanas que a gente vai para a literatura brasileira, que é muito importante, Machado de Assis, Clarice Lispector, essa é o João do Rio, essa de Queiroz é português, né? Então está aqui Histórias de Alexandre, o primeiro conto. Espero voltar em outras ocasiões para trazer mais contos desse livro. O que achou? Achou que o Alexandre contou mentira ou ele estava montado de verdade na onça? Um abraço a todos, até a próxima.